a gente vai tentar explicar tudo o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Pode parecer muito complicado para grande parte do público, inclusive para mim, e por isso, para você também, né? E por isso a gente conversa aqui na Band News FM com economista, sócio-gestor da Interb, consultoria internacional de negócios, ex-economista do Banco Mundial, para ajudar a gente a entender tudo o que o ministro da Fazenda disse. Fernando Haddad chamou de pacote de medidas saneadoras das contas públicas. Cláudio Frishtak, é um prazer tê-lo com a gente mais uma vez na Band News FM. Como vai? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a vocês, a todos que nos veem, nos ouvem, né? Foi muita coisa ao mesmo tempo, né, Cláudio? Eu queria que você nos ajudasse a entender, por favor, o que isso significa para a gente, o que vai significar a médio e longo prazos, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citou, por exemplo, uma reestimativa da receita para 36 bilhões, ou em torno disso, 36,4 bilhões, o que significaria 2,16% do PIB brasileiro. Falou também muito a respeito do CARF, e seria legal explicar para o grande público o que significa esse tal de voto desempate. O Haddad disse que essa mudança no CARF proporcionaria, por exemplo, um ganho de 50 bilhões de reais no ano, dos quais 15 bilhões seriam permanentes, né? E falou também a respeito do déficit primário ao fim de 2023. Ele espera que esteja abaixo de 1%. Pelo menos esses foram alguns pontos que eu anotei. Eu gostaria que você trouxesse outros para a gente também explicasse. Tá. Olha, então vou começar do início, né? O Brasil, nosso país, tem um problema fiscal muito grande. Isso quer dizer que nós temos potencialmente uma dívida explosiva se nós não conseguirmos, ou bem, cortar a despesa, aumentar as receitas, ou uma combinação das duas coisas. Se você tem potencialmente uma dívida explosiva, o impacto disso é que os juros se elevam, os juros que o Tesouro paga, os juros que as empresas pagam, e, consequentemente, você tem menos investimento, menos geração de emprego e renda. Então, nós temos que, de alguma forma, dar uma solução para isso. A PEC que foi aprovada recentemente, né, a proposta de emenda constitucional que foi aprovada recentemente, e as desonerações que foram feitas no passado recente, implicaram que nós vamos ter um déficit primário, quer dizer, nós vamos ter um buraco nas contas públicas da ordem de 2%, um pouco mais de 2% do PIB. É muita coisa. Por quê? Porque, basicamente, se nós quisermos, de alguma forma, assegurar que a trajetória da nossa dívida, da dívida do país, se estabilize, nesse momento ela está crescendo, que ela se estabilize e, eventualmente, comece a se reduzir, nós temos que ter um superávit primário de algo em torno de 2,5% do PIB. Enfim, dependendo de como é que você faz as contas, que premissas a gente usa, né? Então, nós estamos muito distantes disso. Então, o que o ministro Haddad apresentou hoje foi uma proposta, em princípio, para esse ano de 2023, de tentar mudar uma situação de um déficit acima de 2% do PIB e, ao fim e ao cabo, por um pequeno superávit, ou pelo menos chegando próximo lá do 0 a 0, né? A questão é a seguinte: qual é o aspecto bom disso daí? O aspecto bom é que há uma preocupação correta pelo ministro, pelo governo, com esse déficit potencial acima de 2% do PIB. Qual é o aspecto problemático disso? É que existem algumas premissas, algumas hipóteses que podem não se realizar, elas podem não acontecer. E, consequentemente, o resultado lá na frente pode não ser tão benéfico, tão benigno, digamos assim. Tá? A ideia do teto de gastos, enfim, que muitos criticam, etc., é, na realidade, uma âncora fiscal, porque, na realidade, a única coisa que o governo, de fato, controla são seus gastos. Mas eles podem controlar também receita via aumento dos impostos. Sim, mas, mesmo isso, existe um ponto de interrogação. Que você lança o imposto, em primeiro lugar, não demora, você tem uma série de regras, você não sabe também, ao fim e ao cabo, qual é a receita de fato que vai gerar. Então, digamos assim, o grande ganho
da emenda constitucional 95, lá de trás, de 2016, que é o teto de gastos, é que aquilo dava previsibilidade aos números das contas públicas, depois de nós termos muitos problemas nos anos anteriores, né? Então, o que o ministro apresentou hoje foi uma conta, digamos assim, em que ele mostra, olha, nós vamos chegar ao final desse ano uma situação que é muito diferente do que nós estamos iniciando. Nós estamos iniciando com déficit de mais de 2% do PIB. Vamos terminar, tipo, vamos chamar isso de 0 a 0, tá? Tá bom, ok. Mas como é que nós vamos chegar nesse 0 a 0? Porque são valores muito grandes, né? Estamos falando de mais de 200 bilhões de reais. De onde vêm esses recursos? Então, de uma forma sintética, 50 bilhões, aproximadamente, vem de algum tipo de contenção de despesa. E o restante de aumento de receita. Eu acho que essa é a equação. É uma boa equação? É uma equação que tem um risco danado, porque a gente não consegue, ninguém consegue assegurar que esse aumento de receita efetivamente vai se traduzir, ao fim e ao cabo, nesses valores que foram anunciados. Uma coisa é você dizer, olha, nós temos aí a PEC que foi aprovada, nos permite ampliar os gastos em X, e nós não vamos gastar tudo. Nós vamos gastar menos. Ok, isso está na mão do governo. A outra coisa é dizer, olha, nós vamos lançar um imposto e isso daí com certeza vai nos gerar tanto, ou nós vamos mudar as regras do CARF, é o que a observação que você perguntou, o que é isso, enfim, e com base nessa mudança de regras, nós vamos obter X, Y, Z de receita, né? Eu não sei se eu gostaria que continuasse, ou você quer fazer alguma pergunta mais, por favor. Eu acho que esclareceu demais, pelo menos a princípio, tudo que o ministro mostrou para a gente. O Renan vai fazer uma pergunta para o senhor também. Porque o ministro falou também que se houver equívocos, cálculos serão refeitos. Eu queria bater nessa tecla porque mostra uma disponibilidade dele de receber críticas, talvez, e refazer as coisas. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta que eu faço é o quanto a nossa economia aguenta de tentativas e erros, né? O quanto a gente suporta dessas idas e vindas para que a gente para que se arrume a casa e a economia cresça. Ele deu um prazo de 90 dias. Olha, vamos lá. Eu acho que só o fato dele apresentar as contas e estar aberto a críticas, sugestões, enfim, vindo de analistas, vindo da sociedade de modo geral, né? Enfim, acho que isso é muito positivo. Eu acho que nós temos um ministro aí aberto à discussão, aberto ao diálogo. Eu acho que esse é um aspecto extremamente positivo, e outro, evidentemente, é a seriedade com o fato que nós não podemos encarar impunemente, entre aspas, tá, um déficit de mais de 2% do PIB. A gente vai tentar explicar tudo o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Pode parecer muito complicado para grande parte do público, inclusive para mim, e por isso, para você também, né? E por isso a gente conversa aqui na Band News FM com economista, sócio-gestor da Interb, consultoria internacional de negócios, ex-economista do Banco Mundial, para ajudar a gente a entender tudo o que o ministro da Fazenda disse. Fernando Haddad chamou de pacote de medidas saneadoras das contas públicas. Cláudio Fristach, é um prazer tê-lo com a gente mais uma vez na Band News FM. Como vai? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a vocês, a todos que nos veem e nos ouvem, né? Foi muita coisa ao mesmo tempo, né, Cláudio? Eu queria que você nos ajudasse a entender, por favor, o que isso significa para a gente, o que vai significar a médio e longo prazos, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, citou, por exemplo, uma reestimativa da receita para 36 bilhões, ou em torno disso, 36,4 bilhões, o que significaria 2,16% do PIB brasileiro. Falou também muito a respeito do CARF, e seria legal explicar para o grande público o que significa esse tal de voto desempate. O Haddad disse que essa mudança no CARF proporcionaria, por exemplo, um ganho de 50 bilhões de reais no ano, dos quais 15 bilhões seriam permanentes, né? E falou também a respeito do déficit primário ao fim de 2023. Ele espera que esteja abaixo de 1%. Pelo menos esses foram alguns pontos que eu anotei. Eu gostaria que você trouxesse outros para a gente também explicasse. Tá. Olha, então vou começar do início, né? O Brasil, nosso país,
A questão do CARF, que foi levantada, o que é essa história do CARF, etc., é o fato que, quando você tem uma disputa com a Receita no âmbito federal, o consumidor, o contribuinte, melhor dizendo, ele tem direito de apelar, né? E você vai a uma Câmara, essa Câmara, que é o CARF, e você diz, olha, eu acho que a Receita Federal enfim, tomou essa decisão não está correta por casos de A, B, C, D, e eu gostaria, então, que isso seja julgado, e a coisa é julgada. O que está sendo, até antes de 2020, o voto de Minerva, digamos assim, era do governo. Depois passou a ser pelos representantes dos contribuintes, e agora vai passar a ser do governo de novo. Eu acho que a ideia do ministro, de uma forma um pouco mais ampla, é reduzir, eu acho que a ideia é boa, a litigiosidade, digamos assim, no que diz respeito a essas disputas de imposto. Isso é excelente. Nós temos um sistema tributário muito complexo, diariamente tem mais normas, etc. Nós precisamos urgentemente de uma reforma tributária. O Ministério tem uma nova secretaria extraordinária de reforma tributária, cujo secretário é a pessoa certa para fazer o desenho e, mais ainda, para conduzir esse processo, que é o Bernardo Api, uma pessoa que dedicou e tem dedicado muitos anos para melhorar o sistema tributário brasileiro, que ele é realmente um sistema tributário completamente fora da curva em termos de complexidade e gera todo tipo de litigiosidade, etc. Enfim, então, se nós pudermos reduzir o conflito, a complexidade do sistema tributário e o grau de conflito, é muito bom. Isso vai gerar mais receita? Potencialmente sim, mas quanto? Aí realmente ninguém sabe. É muito difícil fazer essas estimativas. Obviamente foram feitas estimativas preliminares e eu imagino que essas estimativas vão ser recalculadas. Eu acho que o mais importante é, apenas me repetindo, se vocês me permitem, claro, a seriedade com que o ministro encara a questão do déficit primário. 2% do PIB é muita coisa, tá? Isso implica no aumento, potencialmente, se a gente não tomar conta disso, um aumento explosivo da trajetória da nossa dívida. E, segundo lugar, o fato da abertura ao diálogo permanente com a sociedade, com analistas, com pessoas que realmente também estão fazendo conta, de tal maneira que a gente tenha contas públicas sustentáveis no médio e longo prazo. Certamente esse ano é um ano muito importante nesse sentido. Muito bem, ótimo. A gente conversou aqui na Band News FM com Cláudio Fristac, economista, sócio-gestor da Interb Consultoria Internacional de Negócios, ex-economista do Banco Mundial, esclarecendo para a gente, traduzindo para a gente tudo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse instantes atrás relacionado à economia do Brasil, sobretudo em 2023. Obrigado, Fristac, por colaborar com a gente, pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Até uma próxima. Até a próxima, foi um prazer, então.